Feche os olhos por um instante e imagine o ar ao seu redor. Ele vibra com memórias, resquícios de pensamentos, emoções passadas. Agora, imagine que cada respiração sua não apenas oxigena o corpo, mas também sintoniza sua frequência com camadas sutis de energia invisível. Talvez você nunca tenha pensado assim, mas cada escolha cotidiana, cada hábito silencioso, molda não só a sua biologia, mas também o seu campo energético. E entre esses hábitos, um deles carrega uma influência pouco discutida, mas profundamente significativa: o uso da cannabis. Você já se perguntou se, além da química e dos efeitos imediatos, existe uma consequência vibracional? Não como julgamento moral, mas como uma investigação sincera sobre o impacto no seu campo energético e no fluxo da sua consciência. Segundo o Dr. Bruce Lipton, nosso corpo é uma tradução biológica do ambiente energético em que vivemos. Isso significa que tudo o que ingerimos, pensamos, sentimos ou respiramos cria um diálogo entre nosso DNA, nossas emoções e o campo quântico que nos cerca. Então, e se o ato de fumar cannabis não fosse apenas sobre relaxar ou fugir do estresse, mas uma dança invisível entre nossa mente, nosso corpo e o campo energético que habitamos? E se sem perceber estivermos não apenas inalando fumaça, mas também impregnando nosso campo vibracional, com padrões que nos afastam do eu profundo? Neste vídeo, vamos juntos explorar as camadas ocultas desta prática tão presente, mas pouco compreendida. Não se trata de condenar ou exaltar a substância, mas de entender com profundidade as suas implicações espirituais e energéticas. Porque o verdadeiro poder está no conhecimento que nos liberta e na consciência que transforma. Imagine o corpo como um instrumento sensível, tocado pelo mundo à sua volta. Agora, pense na cannabis como uma melodia que, embora possa parecer suave e libertadora, tem o poder de alterar a afinação desse instrumento. O campo energético, também chamado de corpo sutil, responde às vibrações das escolhas que fazemos, mesmo quando elas parecem inofensivas ou até prazerosas. Segundo a tradição da medicina energética e da física quântica, o campo vibracional humano é moldado não apenas pelos pensamentos conscientes, mas também pelas substâncias que interagimos. O ato de fumar cannabis vai além do corpo físico. Ele interfere nas frequências mais delicadas, nas sinapses sutis que ligam o consciente ao inconsciente, a mente ao espírito. Pesquisas apontam que a cannabis ativa o sistema endocannabinoide e influencia neurotransmissores como dopamina e serotonina, mas o que a ciência ainda começa a compreender é como isso reverbera no campo vibracional. Quando a substância é usada com intenção, pode abrir portas perceptivas, mas também, se utilizada sem consciência, pode gerar uma fragmentação entre corpo e alma, criando um campo vulnerável a interferências externas e internas. Carl Jung, com sua compreensão profunda do inconsciente, falava da importância de integrar sombras e impulsos reprimidos. O uso inconsciente de cannabis pode ser uma forma de evitar o encontro com essas sombras. Em vez de iluminar o inconsciente, anestesia-o temporariamente. E nesse vazio, onde a mente se esconde de si mesma, formas pensamento densas podem se infiltrar, ocupando os espaços de clareza que deveriam ser nossos. A metáfora do vidro embaçado explica bem essa dinâmica. Você pode olhar para fora, mas não verá com nitidez. A cannabis, quando usada sem alinhamento, embacia a lente interna, deixando o campo vibracional vulnerável. Esse embaciamento não é imediato, mas progressivo, e muitas vezes imperceptível, até que a desconexão se torne padrão. A questão não é o uso pontual, mas a frequência, a intenção e a consciência. O campo energético é sábio, mas também sensível, e o que começa como uma experiência de leveza pode, aos poucos, se transformar em uma desconexão tão sutil que mal percebemos que nos perdemos no caminho. À primeira vista, o relaxamento proporcionado pela cannabis parece um alívio necessário, uma pausa para o corpo e a mente. Mas o que raramente se percebe
é que esse estado pode ser uma ilusão vibracional, um alívio aparente que esconde uma desconexão interna. O sistema nervoso desacelera, os músculos relaxam, mas o campo energético pode estar, nesse exato momento, se fragmentando. Essa fragmentação não é algo visível ou palpável como o corpo, mas sentida sutilmente na dificuldade de sustentar presença, clareza e foco profundo. A neurociência aponta que o uso frequente de cannabis afeta o hipocampo, a região do cérebro associada à memória e à concentração. Isso reflete no campo vibracional como uma dificuldade crescente de manter coerência entre pensamentos, emoções e ações. Carl Jung falava da necessidade de unir opostos internos para alcançar a totalidade. O relaxamento induzido por substâncias, no entanto, cria um vazio onde essa união se torna impossível. A mente relaxa, mas não integra. O corpo descansa, mas não se reconecta. A fragmentação energética ocorre porque a frequência da substância substitui a frequência natural do ser. E nessa troca, algo precioso se perde: a capacidade de permanecer inteiro, mesmo em meio à turbulência. O relaxamento verdadeiro não é ausência de tensão, mas presença consciente. Quando a cannabis cria um relaxamento sem presença, a alma se afasta e o campo vibracional se abre a influências externas, sejam emocionais, psíquicas ou energéticas. A metáfora do lago tranquilo é reveladora. Se a calma na superfície esconde correntes profundas desordenadas, a paz é apenas uma ilusão. Assim também acontece com a sensação de paz proporcionada pelo uso sem consciência. A superfície parece estável, mas o fundo pode estar em agitação caótica. A libertação vibracional começa com o reconhecimento desse padrão. É preciso perceber que o verdadeiro relaxamento é aquele que nasce da coerência, da integração de corpo, mente e campo sutil, e que o relaxamento, oferecido por um agente externo, não é necessariamente um presente, mas pode ser um convite ao esquecimento do próprio centro. A dependência não começa com a substância em si. Ela começa no vazio, no buraco vibracional que pedimos que algo preencha. É nesse vazio que a cannabis se insinua como uma promessa de alívio, uma ponte para escapar do peso emocional, do ruído mental ou da exaustão espiritual. Mas a promessa é enganosa. O que parece libertação torna-se ciclo. A energia dispersa volta ao mesmo lugar, e a busca por mais da mesma sensação se repete. Jung falaria aqui do arquétipo do eterno retorno, aquele ciclo que se repete porque o verdadeiro centro do ser nunca foi alcançado. Na dependência vibracional, o corpo se torna refém de sensações, a mente de fantasias e a alma de padrões energéticos repetitivos. A dopamina, neurotransmissor do prazer e da motivação, dispara com cada uso, mas logo despenca, deixando um eco vazio que implora por repetição. Esse ciclo não é apenas biológico, ele é espiritual. O campo vibracional aprende a esperar alívio externo e se esquece de como gerar energia interna. O corpo aprende a depender, a mente aprende a ceder, a alma aprende a esperar que algo externo traga o que ela mesma poderia gerar. A dependência invisível é mais perigosa porque não grita. Ela sussurra, se esconde atrás de justificativas, como é só para relaxar, ou me ajuda a criar. Mas toda vez que algo externo substitui o fluxo interno, o campo se fragmenta mais um pouco, a frequência natural se distorce e a energia vital enfraquece. A neurociência espiritual nos lembra que cada repetição reforça o caminho neural e vibracional. Cada vez que a mente busca o mesmo estímulo para preencher o vazio, o corpo vibra mais nessa frequência de carência. O que era um ato isolado se transforma num padrão e o padrão se torna prisão. A chave está em perceber que o verdadeiro prazer, a verdadeira criatividade, a verdadeira paz, só emergem quando a energia é gerada internamente, quando o corpo, a mente e o campo estão alinhados na presença e na consciência. Esse capítulo nos leva a uma conclusão simples e poderosa. A dependência não é sobre a substância,
mas sobre a desconexão. É um lembrete de que nenhum agente externo pode sustentar aquilo que apenas a própria essência pode gerar. Há um preço que quase ninguém percebe. Um preço que não se vê na pele, mas se sente no campo, no espaço vibracional que carregamos dentro e ao nosso redor. Cada vez que nos apoiamos na dependência como muleta para silenciar a dor, criar um alívio ou acelerar o prazer, algo se quebra. A fragmentação vibracional não é apenas uma metáfora, ela é real. Quando a mente se dispersa, o corpo se fecha e a alma se desconecta. É como se as partes do nosso ser que deveriam estar em harmonia começassem a operar em frequências desalinhadas. O campo energético que deveria ser um fluxo coerente se torna um mosaico de ruídos, memórias e carências. Esse desalinhamento gera cansaço, um cansaço que não se resolve com sono nem com mais estímulos. É um cansaço da alma, uma exaustão espiritual que esgota a vitalidade, apaga o brilho nos olhos e rouba a capacidade de criar. A ciência moderna começa a entender que o esgotamento não é só físico ou emocional, ele é vibracional. Estudos mostram que o estado de coerência cardíaca e a frequência do campo energético influenciam diretamente o humor, a clareza mental e até a saúde do corpo. Quando nos entregamos a ciclos de dependência, desorganizamos esse campo. O custo invisível aparece nos pequenos detalhes, na procrastinação que se torna hábito, na dificuldade de focar, no desânimo persistente, na desconexão com o prazer genuíno da vida. Não é o cansaço do corpo, é o esgotamento da alma. Jung falava do perigo de ignorar a sombra, essa parte inconsciente e reprimida de nós que, quando não é vista, se infiltra em nossos atos e pensamentos. O esgotamento espiritual é, em essência, o sintoma de uma sombra não integrada. Mas essa não é uma sentença final. Porque, se a fragmentação é causada pela desconexão, a restauração começa pela presença. Pelo retorno ao corpo, ao agora, à respiração, ao som do próprio coração. Começa ao reconhecer o preço invisível e escolher parar. Esse capítulo nos leva a um lugar profundo e revelador, o entendimento de que o verdadeiro descanso não vem da fuga, mas do retorno, do resgate do alinhamento perdido e da decisão de não mais dispersar a própria energia. Quando o campo está fragmentado, o convite para a cura é silencioso. Não exige gritos, promessas ou renúncias drásticas. Pede apenas a humildade de voltar ao essencial. O caminho de volta começa sempre com uma escolha simples: parar. Parar para respirar, parar para observar, parar para sentir. Não há técnica mágica, não há atalho. A reconstrução do campo vibracional exige consistência, mas uma consistência suave, sem pressa, sem cobranças. É como replantar um jardim devastado pelo inverno, um movimento paciente, pequeno e diário. A base é a presença. Quando você aprende a sustentar a própria presença, mesmo diante do caos, algo dentro de você começa a se reorganizar. A coerência cardíaca se restabelece, o campo energético volta a pulsar com leveza, e a mente ganha espaço para clarear. Então a libertação acontece, não como um evento dramático, mas como um alívio silencioso. A dependência vai perdendo força porque você não a alimenta mais com desespero ou pressa. O desejo por controle se dissolve na confiança de que o agora é suficiente. Carl Jung diria que é na integração do consciente e do inconsciente que nos tornamos inteiros. E essa integração não é um ato único, é uma dança constante entre o visível e o oculto, entre o corpo e a alma, entre o fazer e o ser. A prática mais simples pode ser a mais poderosa. Fechar os olhos, respirar, fundo sentir o corpo, permitir que o coração pulse sem pressa. A cada respiração, a energia fragmentada começa a se alinhar. A mente encontra seu centro, o campo vibracional se restabelece e a liberdade deixa de ser um desejo distante para se tornar um estado de ser. E, nessa reconstrução, nasce algo novo. Uma força serena. Uma confiança que não depende de circunstâncias externas. A consciência de que você é o centro do seu próprio campo
e que nenhuma dependência, sombra ou medo pode quebrar o que você decide reconstruir. Este é o ponto de virada, o lugar onde o ciclo da dependência termina e o ciclo da liberdade começa. A transição do saber para o ser é o que transforma o conhecimento em poder real. E essa transição não acontece nas palavras, mas na prática. Sustentar uma nova frequência exige mais do que intenção ou compreensão intelectual. Exige prática consciente diária constante. Não se trata de fazer grandes rituais ou buscar experiências extraordinárias. É, na verdade, o oposto. Trata-se de abraçar o ordinário com extraordinária presença. De perceber que a cada manhã, ao abrir os olhos, você tem uma escolha: voltar aos velhos padrões ou sintonizar com o novo campo que você deseja construir. A prática final é simples e profunda. Antes de qualquer palavra, respire. Antes de qualquer pensamento, sinta. Antes de qualquer ação, escute. Sua frequência não é o que você fala, é o que você vibra. E essa vibração nasce no silêncio antes do som, no vazio antes da ideia, no espaço entre as coisas. Carl Jung falava do processo de individuação como uma jornada para tornar-se inteiro. E esse tornar-se inteiro é sustentado pela coragem de estar presente. Não uma presença passiva, mas ativa e amorosa. Uma presença que escolhe, a cada instante, sintonizar com a verdade interior e não com os ruídos do mundo. A prática é também a aceitação da imperfeição. Alguns dias você cairá, outros dias sentirá que voltou ao começo. Mas mesmo nesses momentos, se você lembrar-se de respirar, de retornar ao corpo, de alinhar coração e mente, estará reafirmando sua escolha pelo novo campo. E então, o que era apenas teoria, o que era apenas uma intenção bonita, torna-se vida. Torna-se um campo vibracional sólido, sustentado não pela força de vontade, mas pela repetição compassiva de pequenos gestos, pela decisão silenciosa, mas firme, de não abandonar a si mesmo diante das distrações e dos medos. Neste ponto, a libertação não será mais uma meta, mas uma consequência natural. Uma manifestação do seu ser mais profundo, em paz com o que é, comprometido com o que pode ser.